Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje eu quero falar também sobre criação de filhos, né? Nós vivemos um período bastante conturbado, principalmente porque nós como pais não temos assim tanta influência no sentido de contribuir com 100% da educação dos nossos filhos. Embora você seja um pai responsável, um pai que tira tempo para educar, ou por mais que o pai se esforce, ele ainda tem influência da escola, muitas vezes de professores comunistas, socialistas, que ao invés de ensinarem conteúdos, tentam catequizar os nossos filhos dentro não só dentro das escolas, mas dentro da faculdade, como é o caso do assassino aí, daquele jovem lá, se eu não me engano é Charles Kirk, né? Era filho de um pai militar, uma mãe que era professora, eram da igreja dos Mormons e cresceu como conservador até 21 anos, 20 anos. E logo após entrar na faculdade foi catequizado, virou a mente, abandonou os princípios e valores fundamentais que tinha e se tornou aí um assassino, trazendo grande vergonha para a sua família. E o Salmo 144, verso 12 nos diz: Sejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas e as nossas filhas como pedras angulares lavradas como as de um palácio, né? Então, o que acontece? Ele fala que nossos filhos, homens, têm que ser viçosos, né? Tem que ser viris, tem que ser homens de frente. E é importante nós pensarmos sobre isso porque muitos maridos hoje são frouxos, são bananas, né? Deixam a mulher sair para pagar as contas enquanto ele fica em casa lavando louça, fazendo comida. E não vejo problema nisso, né? Mas eu penso que macho tem que ser macho e mulher gosta de homem. Não gosta de homem frouxo, né? Então nós temos visto homens feminilizados, homens que se alguém bater na porta, ele manda a mulher na frente ao invés de ele mesmo ir, entendeu? E este é um problema não só da nossa sociedade brasileira, mas principalmente da Europa. Na Europa, além de os casais e homens envelhecerem, eles não querem ter filhos, e com a migração muçulmana, né, de países islâmicos, muitos refugiados têm entrado, se reproduzido e tomado conta das capitais, né, de Londres, e vários outros países ali da Inglaterra, né? Um exemplo de país é a Inglaterra. E tem tomado ali muitas cidades, né? Traga um grande caos, justamente porque quando o homem não se posiciona, há trauma na vida das crianças, há trauma na sociedade, o país se torna um país fraco e assim por diante. Então, para que nossos filhos sejam viçosos, eles sejam verdes, frutíferos, nós temos que ensinar a palavra de Deus. Nós devemos ser pais presentes, devemos ensinar os homens a serem homens. Um homem só aprende a ser homem com outro homem. E nós tendemos a repetir aquilo que nós aprendemos nos nossos lares. Mas se você viveu, por exemplo, você que é pai, vivia em um lar disfuncional, em um lar em que seu pai era alcoólatra, agredia sua mãe, que ele era assim adicto, então identifique esses padrões e não faça a mesma coisa. Haja diferente e tenha um lar diferente, né? Porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Ele fala aqui também, e as nossas filhas com pedras angulares lavradas, ou seja, nós devemos ensinar a palavra de Deus para as nossas filhas, né? Hoje é normal jovens e adolescentes terem relações sexuais antes do casamento e para a sociedade isso é normal. Mas para a palavra de Deus isso não é normal. Nós não podemos nos acostumar com essas coisas. Nós devemos ensinar e pregar a palavra, ensinar os nossos filhos e trabalhar para que eles tenham famílias edificadas, famílias firmes. Uma mulher, como eu falei no vídeo anterior, uma mulher que tem princípios e valores, ela edifica o seu lar, mesmo se o seu cônjuge for um Nabal, for um louco.
Mas o contrário é bem mais difícil. Se a mulher for louca e o cara sabe, a coisa dificulta mais, entendeu? Então a própria palavra de Deus vai dizer que a mulher sábia, ela edifica aí a sua casa, entendeu? E nós vemos também que em todo esse caos de criação de filhos, nós devemos também orar pela nossa economia. O Salmo 144, verso 13 vai dizer: estejam repletos os nossos celeiros, fornecendo toda sorte de provisões, as nossas ovelhas produzam aos milhares e as dezenas de milhares em nossos campos. Então o salmista está descrevendo aqui a realidade de uma sociedade agropastoril, né, em que era fundamentada nas colheitas, no plantio, criação de ovinos, bovinos, né, a criação de animais. E essa era também a moeda de troca daquela época. Como não existia moeda, eles trocavam em pedras de prata, pedras de ouro, em animais, sacas de arroz, sacas de feijão e assim por diante. Então o salmista, ele está pedindo a Deus que os seus celeiros, seus campos, né, sejam frutíferos, fornecendo toda sorte de provisões. Então, nós, como servos de Deus, nós devemos orar pela economia. Nós devemos, assim, orar pela política. Nós devemos orar pela indústria, pelo comércio. Nós devemos orar pelo agro para que Deus abençoe, né? Ele fala assim, ó, que os nossos celeiros sejam repletos de toda sorte de provisões, fazendo uma clara alusão ao fato de que nós também devemos orar a Deus pela nossa vida material, entendeu? E que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Ele fala aqui também, os nossos bois levem ricas cargas e não haja assaltos nem sortidas, nem clamores em nossas ruas. Em outro texto, ele vai falar que não haja o caos, que não haja guerra. Ou seja, olhando toda essa realidade que nós temos visto, essas crises, né, que nós temos visto no mundo, nós devemos, é nosso papel também interceder pela paz no mundo. Quando o povo de Israel foi levado ali para o exílio, nós vemos que Deus fala através do profeta: orai pela paz da Babilônia, para que na cidade, aonde vocês estiverem, haja paz e vocês também tenham paz. Então é nossa responsabilidade intercedermos pela paz mundial. Nós temos visto atualmente a Rússia atacando a Ucrânia, nós temos visto os palestinos atacando a Israel, e inclusive eles deram início a um grande massacre, né? Mataram mais de 1.000 pessoas e Israel estava tranquilo, e ainda reclamam depois de que foram atacados ou perderam suas casas, né? Mas quem começa, né, é porque está querendo, entendeu? Então Israel tem o direito existencial de se defender contra qualquer um que queira aniquilar o Estado de Israel. Então fica aqui a nossa solidariedade, né, ao povo judeu, o nosso apoio, entendeu? Porque a insegurança de Israel é também a insegurança dos cristãos no mundo. Muitas pessoas não entendem isso, entendeu? Nós não podemos apoiar regimes totalitários, regimes que matam crianças, regimes que maltratam as suas mulheres, como os regimes totalitários ali do Oriente Médio que nós temos visto, entendeu? Nós vemos que justamente por não se respeitarem os valores da vida, foi que se praticou o Holocausto ali com Hitler, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos, não só judeus, mas foram mortos homossexuais, foram mortos deficientes físicos, e isso a história não enfatiza e nem fala. E nós temos visto tantas pessoas aí, tantos esquerdistas, né, e comunistas defendendo a quebra dos princípios e dos valores, defendendo o homossexualismo, que é casamento de homem com homem, mulher com mulher, entendeu? Isso é uma aberração contra a palavra de Deus que nós não devemos nos calar. Não devemos aceitar a afronta contra a família,
né? Então cuide da sua família, busque em primeiro lugar o Senhor, em segundo defenda o seu lar ensinando a palavra. Isso é uma prevenção contra problemas, né, futuros dentro do seu lar, caso você ensine os seus filhos. Então, nós não devemos nos calar, mas quanto mais, né, o dia se aproxima, nós devemos animar uns aos outros e fortalecer uns aos outros na fé, como vai dizer Hebreus capítulo 10, verso 25. Então fica aqui o nosso vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, né? E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, nós temos aqui o nosso link na descrição. Então que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.